É por isso que você nunca deve usar o banheiro de madrugada. Era uma noite fria de inverno e acabei dormindo em cima de um livro enquanto estudava. Acordei para ir ao banheiro e nem me preocupei em acender a luz do corredor, pois eu sabia o caminho de cor. Enquanto fazia xixi, senti um arrepio e aquilo me despertou. Logicamente, é comum sentir um arrepio ao fazer xixi. Até aí, tudo bem. Saí do banheiro escuro em direção à sala onde estava estudando, quando tive a sensação de estar sendo observada. Olhei para trás, mas não havia nada. Foi então que eu ouvi um barulho vindo do corredor. Parecia um assobio. Fiquei assustada, mas pensei que pudesse ser só o vento na janela. Então fui checar. Chegando lá, era isso mesmo, a janela estava aberta, então eu a tranquei por dentro. Quando voltava, no meio do corredor, o mesmo assobio voltou a aparecer. Eu tinha certeza que havia fechado a janela, então voltei ao banheiro para encontrar qual outra coisa podia assobiar ali dentro. Mas o que eu vi me deixou paralisada. No canto do banheiro havia a sombra de uma mulher com cabelos loiros. Ela me encarava com um olhar tão frio que parecia que meu sangue congelava. Mas antes que eu pudesse dar os primeiros passos, aquela coisa veio na minha direção e agarrou minha perna. Comecei a gritar e me debater e, por sorte, consegui pegar a chapinha que havia deixado em cima da pia e bater na cabeça dela. Eu corri pra fora do apartamento e meus vizinhos me ajudaram. Quando entraram pra ver o que havia ali, não acharam nada. Eu me mudei no dia seguinte, mas os vizinhos dizem que, vez ou outra, ainda escutam assobios vindo daquele apartamento. É por isso que você nunca deve dormir com a cabeça virada para a parede. Eu e minha irmã sempre dormimos no mesmo quarto, mas nunca nos demos bem. Desde que ela ganhou um celular, meu sono piorou muito, pois ela ficava até tarde mexendo no aparelho no volume alto. Para evitar a luz e o barulho, comecei a dormir com a cabeça virada para a parede. Ela tinha um namorado esquisito. Aquele cara tinha um olhar assustador, parecia um lunático. Às vezes ele até dormia junto com a minha irmã na cama do meu lado e aquilo era demais para mim. Meus pais viajaram numa semana de provas e minha irmã se aproveitou da ausência deles para agir ainda mais rebelde. Brigávamos sempre e naquela semana eu mal consegui olhar para ela. Na véspera da minha prova mais difícil, eu estava com insônia. Ela entrou no quarto sem nem me dar boa noite, pegou o celular e começou com suas risadas e vídeos. Aquele barulho irritante parecia não ter fim, até que ela colocou um filme de terror. Eu tentava me concentrar em dormir, mas ouvi um enredo sobre rituais satânicos e com muitos gritos bizarros. Quando o filme acabou, houve um silêncio estranho. Senti que minha irmã me observava. Continuei fingindo dormir até ouvi-la sair do quarto e ir para a cozinha. Aproveitei o momento de paz e quando virei de lado, meu coração congelou. A cama da minha irmã estava coberta de sangue. Minha irmã estava sem vida, bem ali. Consegui me conter em gritar e pulei a janela. Assim que estava segura, olhei para trás e pude ver o lunático do namorado dela olhando da janela com um sorriso macabro, procurando por mim. Mas até hoje ele nunca foi encontrado e continua solto por aí. É por isso que você nunca deve entregar pizzas de madrugada. Pedro mudou-se para uma pequena cidade para fazer faculdade e começou a trabalhar no turno da noite de uma pizzaria que ficava aberta até as 2 da manhã. Naquele dia, o lugar estava prestes a fechar quando o telefone tocou. Ele atendeu, disse oi, mas não ouviu nada do outro lado da linha. Então ele desligou. Alguns minutos depois, ele recebeu outra ligação. Atendeu, mas ninguém disse nada. Na terceira vez, ele esperou por um pouco mais de tempo e então escutou um pequeno sussurro de uma senhora pedindo por uma pizza. Quando ele chegou na casa, as luzes estavam apagadas. Ele tocou a campainha, mas não ouviu resposta. Pedro estava prestes a ir embora quando viu as cortinas se moverem na janela do andar de cima. E parada lá, estava a senhora, encarando ele. Ele achou que agora, ao vê-lo com a pizza, ela desceria para pegar a encomenda. Mas não, ela continuou ali, sorrindo bizarramente para ele. Pedro começou a ficar assustado, logo voltou para o seu carro e mandou uma mensagem para seu chefe, informando sobre a situação e dizendo que não entregaria aquela pizza. Quando ele olhou para trás para começar a dirigir, a senhora estava parada bem na janela de seu carro. Ela estava dando para ele aquele mesmo sorriso assustador. Pedro não pensou duas vezes e acelerou dirigindo para bem longe dali. Quando Pedro contou sobre o acontecido para seus amigos e lhes informou o local, o garoto ficou incrédulo com o que descobriu. Aquela era a casa de uma senhora bem conhecida na cidade, porém não tinha como ser ela, pois ela havia morrido há 7 dias.
É por isso que você nunca deve subir em uma escada no meio da floresta. Provavelmente você já ouviu histórias de pessoas que encontraram escadas simplesmente no meio de uma floresta, bem mata dentro mesmo, sem contexto e aparentemente levando para lugar nenhum. São apenas escadas, sem nenhuma outra estrutura em volta delas. Algumas estão mais deterioradas, outras em perfeito estado, tem escadas retas em espirais e todas elas levam literalmente para lugar nenhum. Existem muitas especulações de o porquê elas estão ali e o que acontece se você subir nelas. Apenas algumas pessoas tiveram coragem de subir as escadas e quem teve relata ter sentido muito medo, nervoso, desorientação, fortes dores de cabeça e até uma sensação de enjoo pelo caminho. Existem teorias de que essas escadas levam para outra dimensão e outros dizem que elas levam para o inferno. Também dizem que é por causa dessas escadas que várias pessoas e crianças desaparecem em florestas e nunca mais são encontradas. É por isso que você nunca deve sair sozinho depois de anoitecer. Nos Estados Unidos, dizem que há uma velha senhora que costuma andar pela cidade à noite, procurando por crianças sozinhas ou que fugiram de casa. Caso ela encontre alguma, ela pega pela mão e a leva até a sua casa, que fica no meio da floresta. Ela enche essa criança de doces de chocolate e então ela adormece. Depois disso, ninguém nunca mais vê essa criança novamente. Ela possui longos cabelos brancos, olhos grandes, pele enrugada, pálida e envelhecida, além de ser muito magra. Ela é conhecida como Senhora do Sabão, pois as pessoas dizem que ela transforma essas crianças desaparecidas em sabão. A Senhora do Sabão coloca a criança em um grande caldeirão até a pele se desgrudar dos ossos. E agora vem a parte mais bizarra. Ela transforma a gordura derretida em sabonetes no formato de pequenas mãos, simbolizando as mãozinhas das crianças desaparecidas e depois vende de volta para os pais das vítimas. É por isso que você nunca deve ir a uma festa misteriosa. Uma garota chamada Lara recebeu um convite estranho para uma festa em sua caixa de correios. Ele estava selado com cera, parecia bem antigo, mas não dizia quem o havia enviado. Nele estava escrito um endereço, um horário e um dress code. Mas a parte mais assustadora era que bem no final do convite dizia: "Não é permitido acompanhantes. Por favor, chegue sozinha." Obviamente, os pais de Lara ficaram bem desconfiados. Eles disseram para ela não ir a este lugar e jogar o convite fora imediatamente. Na manhã seguinte, seus pais foram até seu quarto, mas Lara não estava por ali. Eles viram o convite aberto em cima da cama e souberam que ela havia ido à tal festa. Depois disso, Lara nunca mais foi vista novamente. Quando os pais foram até o endereço do convite, eles chegaram em uma velha casa abandonada. Eles descobriram que várias pessoas haviam desaparecido naquele mesmo mês, depois de receberem um convite estranho para uma festa pelos correios. Então, Fernanda trabalhava em um call center. O dia estava muito movimentado e os telefones não paravam de tocar. Logo após o almoço, Fernanda atendeu uma ligação de um cliente muito irritado. Ele disse que estava esperando na linha por quase uma hora. Ela pediu desculpas pela demora, mas o homem não quis ouvir suas explicações. Quando Fernanda não conseguiu resolver o problema dele imediatamente, o homem ficou ainda mais furioso e começou a agir de forma hostil. Eventualmente, ele começou a xingar e usar palavrões, forçando Fernanda a desligar o telefone. Uma hora depois, ele ligou de novo. Ele estava ainda mais bravo, exigindo saber por que ela havia desligado. Quando ele começou a xingar novamente, Fernanda desligou mais uma vez. No final do dia, o homem ligou de novo. Dessa vez, ele parecia mais calmo e até um pouco envergonhado. Ele pediu desculpas por seu comportamento rude e perguntou o nome dela, dizendo que queria enviar algo como forma de compensação. Fernanda disse que não precisava, mas o homem insistiu muito, pedindo para que ela dissesse pelo menos o seu primeiro nome. Então, ela respondeu que se chamava Fernanda. No dia seguinte, quando chegou ao trabalho, havia um lindo buquê de flores e um cartão com seu nome. Fernanda ficou encantada. No final do expediente, quando seu turno terminou, Fernanda se despediu dos colegas, pegou o buquê de flores e foi até o estacionamento. Enquanto se preparava para entrar no carro, ela se virou e viu um homem baixo, calvo e de meia idade caminhando em sua direção. De repente, ele puxou um objeto e apontou para ela. Enquanto apertava o gatilho, ele disse: "Ninguém desliga o telefone na minha cara." Fernanda perdeu a vida a caminho do hospital. O cliente furioso havia enviado o buquê de flores para conseguir identificá-la.